Este vídeo tem como objetivo a realização do produto 3 da disciplina de História da Educação, ministrada pelo professor Rodrigo Antônio Magalhães Teixeira, do Instituto Federal do Tocantins, Campos Palmas. As componentes do nosso grupo são Júlia Trindade, Marcele Araújo, Mariana Prado e Clarine Souza, quem vos fala. Nós cursamos o segundo período do curso de Letras. Neste vídeo, iremos tratar do capítulo 7, século XVII, a Pedagogia Realista, do livro de História da Educação e da Pedagogia, da autora Maria Lúcia de Arruda Aranha. Agora farei uma breve introdução do que será abordado neste capítulo. Alguns historiadores determinam o século XV como o início da Idade Moderna, que se estende até 1789, ano em que ocorreu a Revolução Francesa, e então começa a Idade Contemporânea. Na primeira parte deste capítulo, vamos ver as alterações que ocorreram na Europa e o século XVII, que ficou conhecido como o século do método, e alguns campos, como o da ciência e da filosofia, foram fecundados. Já na segunda parte, veremos a diferença entre os acontecimentos da Europa e no Brasil colônia. Na educação, predominou a educação jesuítica. No século XVII, houve uma intensificação no comércio e a colonização ganhou características empresariais. A Europa estava ficando cada vez mais rica com as riquezas tiradas da América. Com o crescimento das manufaturas, alterou-se também as formas de trabalho. Os artesãos que até então trabalhavam na produção doméstica deslocaram-se para os galpões, passando a receber um salário. Com essa nova ordem, consolidou-se o mercantilismo, sistema que supõe o controle da economia pelo Estado, e teve como resultado a aliança entre reis. Politicamente, o século XVII caracteriza-se pelo absolutismo real, isto é, o poder absoluto do rei. O filósofo que defendia esse tipo de poder foi o inglês Thomas Hobbes. Conforme a burguesia foi se fortalecendo, a teoria do liberalismo também tomava forma, tanto do ponto de vista político, questionando a legitimidade do poder real, quanto no aspecto econômico, devido ao controle estatal da economia. John Locke foi o principal filósofo que defendeu as ideias políticas liberais. O liberalismo opunha-se ao absolutismo dos reis, fazendo restrições à interferência do Estado na vida dos cidadãos em defesa da iniciativa privada. Um dos pensamentos liberais que reside na origem democrática e parlamentar do poder, determinado pelo voto e não mais pelas condições de nascimento. Desde o Renascimento, muitos se opunham ao critério da fé. Foi aí que surgiu uma forte tendência antropocêntrica, isto é, de resgatar a dimensão humana sob todos os aspectos, favorecendo a mentalidade crítica e se contrapondo ao dogmatismo. Essa atitude provocou a laicização do poder e estimulou a luta contra o preconceito e a intolerância. No século XVII, um campo bastante fecundado foi o campo da filosofia. Filósofos como Descartes, Bacon, Locke e Spinoza discutiram algumas teorias do conhecimento. Outro campo fecundado foi o da ciência. A grande novidade da nova ciência foi a valorização da técnica ao privilegiar o método experimental de Galileu Galilei. O renascimento científico pode ser compreendido como a expressão de ordem burguesa, já que com o crescimento da indústria, a burguesia necessitava de uma ciência que investigasse as forças da natureza, ou seja, a burguesia queria dominar e usar a natureza em seu benefício. Isso, ao opor a ciência contemplativa, os indivíduos não queriam mais saber só por saber. Eles desejavam saber para transformar. A teoria geocêntrica de que a Terra estava no centro do sistema solar e os demais astros orbitavam ao seu redor se contrapôs com a teoria heliocêntrica,
de que a Terra e os demais planetas se movem ao redor do Sol, sendo este o verdadeiro centro do sistema solar. Tais mudanças na ciência geraram descompassos, não só na ordem econômica, mas também em outros setores. Educação religiosa. No século XVII, houve a institucionalização da escola e houve um aperfeiçoamento. A Companhia de Jesus continuou atuante. Apesar de organizados e competentes, os jesuítas possuíam um ensino mais tradicional e conservador. Devido ao progresso da ciência ante a decadência das universidades, surgiram as primeiras academias científicas. Oi, eu sou a aluna Júlia Trindade, do curso de Letras, segundo período, e eu vim continuar a contextualização de como se deu a transformação da educação para essa educação moderna. No século XVII, a educação ela tinha um caráter muito retórico e formal, e duas ideias nesse momento estavam ganhando bastante destaque, que era o racionalismo, onde o principal representante era Descartes, e ele tinha a ideia de que a dúvida metódica poderia, a partir desse método, ele poderia alcançar o conhecimento absoluto, a verdade. E a outra ideia era o empirismo, onde os principais representantes foram Bacon e Locke. Bacon ele acreditava muito na indução, assim como Locke, que acreditava que tudo que tinha sido adquirido e que estava no espírito teria passado por uma experiência de sentidos. A partir disso, no Renascimento científico, essas ideias do Renascimento científico, os pedagogos foram influenciados por essa ideia e então começaram a buscar por métodos que fossem mais eficazes e agradáveis. Então, três foram os grandes pensadores que mais se destacaram nessas ideias. O primeiro que eu vou comentar aqui é Locke, que ele criticava muito essa ideia de Descartes e ele formulou a concepção da mente infantil e da educação. E a partir disso ele entendeu que o papel do mestre é proporcionar experiências que gerem esse conhecimento. Ele valorizava muito a área das humanas e da educação física, porque ele acreditava que a educação física, essa superação de si mesmo, poderia também auxiliar no conhecimento de si. O segundo pensador que eu vou falar é Ecumênico, que ele acreditava na educação para todos. Ele acreditava que o processo de aprendizagem deveria ser mais eficaz e agradável e que o ideal para a sociedade era que todos tivessem acesso ao conhecimento. Então, a ideia dele era transformar esse conhecimento em algo mais acessível. E o terceiro pensador que eu vou comentar é Fenelon, que ainda nessa ideia de acessibilidade, na corte em que ele vivia, ele passou a observar as mulheres e ver que elas tinham ideias superficiais e se rendiam a mexericos, fofoquinhas, e ele acreditava que isso vinha a partir de uma falsa educação que foi lhes dada, e então ele propôs uma educação que ele chamou de mais prazerosa, onde viria a ter mais conteúdos de gramática, poesia, história e leituras religiosas e clássicas. A partir disso, começaram a ter várias ideias e vários métodos começaram a ser incorporados na pedagogia para formar o que a gente tem hoje. Olá, sou Marcele, acadêmica do curso de Letras, e vou dar continuidade à explanação da pedagogia realista no século XVII. Vou falar do contexto histórico no Brasil. Ao contrário da Europa, em que o capitalismo florescia, com a expansão do comércio e a instalação da manufatura, o Brasil permanecia em fase pré-capitalista, que era caracterizada por um sistema agrário exportador dependente. Como bem cita Josimeiro Medeiros, esse sistema se caracterizava pela prática extrativista de produtos naturais,
tais como pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, diamante, algodão, que eram levados para Portugal, já que a metrópole que exercia o poder sobre a colônia. Essa relação ela recebeu o nome de Pacto Colonial, que compreendia o direito de exclusividade adquirido pela metrópole para explorar a colônia. E esse regime monopolista ele exigiu a organização da elite colonial composta pela nobreza e pela burguesia mercantil. E, claro, precisava de uma mão de obra com mínimo de custo. Inicialmente, buscou-se a dominação dos índios através da força. Contudo, os índios não se renderam tão facilmente, além da proteção que os jesuítas davam a eles, o que causou vários embates com os colonos. Então, para extrair as riquezas da colônia, os portugueses trouxeram os escravos da África, os negros que já eram escravizados pelos portugueses. A presença da Companhia de Jesus no Brasil garantiu a cultura vinda da Europa, que atendia às exigências da camada dirigente, que queria se aproximar do estilo de vida da metrópole. Mas começaram a haver vários embates entre os índios e os colonos, entre os colonos e os jesuítas que protegiam os índios, entre os senhores de engenho e os negros. E também o Brasil começou a sofrer várias invasões, como franceses, os ingleses, os holandeses, sendo este uma invasão mais duradoura que teve no Brasil, que foi em Pernambuco e durou 24 anos. Ressalte-se que neste período dos negros aqui no Brasil se destacaram os quilombos, de forma especial o quilombo de Palmares, que foi de 1630 a 1694, liderado no fim deste período por Zumbi, e que chegou a abrigar de 20 mil a 30 mil escravos fugidos, onde hoje é o estado de Alagoas. Vamos falar da educação. O modelo de catequese dos índios se dava com o confinamento dos indígenas das reduções ou missões, povoamentos com organização bem complexa, com uma invejável infraestrutura, porque os jesuítas eles ensinaram os índios não só a ler e escrever, mas se especializar em diversas artes e ofícios mecânicos, além, claro, de submetê-los à conversão religiosa. A aldeia ela organizava-se em torno de uma rigorosa administração, e eles tinham criação de gado, plantação de cana, algodão, cacau, além de terem igreja, hospital, asilo. Os índios eles aprendiam também a fabricar instrumentos musicais, relógios, embarcações, tecelagem. E os estudiosos reclamam que os índios eles foram muito podados, tanto que as reduções eram assim chamadas porque os indígenas eram reduzidos à igreja e à sociedade civil. Jesuítas e educação da elite. Centrada no nível secundário, a educação visava a formação humanística, privilegiando o estudo do latim, da religião e dos clássicos. Não faziam parte do currículo escolar as ciências físicas ou naturais, nem técnicas, nem artes. Isso veio depois com o Comênico. Com o tempo, a educação atendia a um segmento novo, da pequena burguesia, que aspirava à ascensão social. Embora recebessem a educação padronizada, os brasileiros eles entravam em contato com outros estilos de vida e traziam as aspirações da civilização urbana mais avançada, vislumbrada no Velho Mundo, na Europa, para contrapor ao modo de vida rural e patriarcal da colônia. As universidades europeias, sobretudo as portuguesas, a reunir os estudantes, desempenharam um papel muito importante no alargamento de horizontes, inclusive favorecendo o nascente sentimento nativista, que teve várias consequências no país. Olá, eu me chamo Mariana Prado e agora vou dar continuidade ao trabalho já iniciado pelas minhas colegas de grupo.
Vou falar sobre a cultura silenciada. No século XVII, os núcleos urbanos ainda eram pobres e dependentes das atividades do campo, onde se concentrava a maior parte da população. Por se tratar de uma sociedade agrária e escravista, não havia interesse pela educação elementar. Daí, a grande massa de iletrados, analfabetos. As mulheres encontravam-se excluídas do ensino, do mesmo modo que os negros, cujos filhos nunca despertaram o interesse dos padres, como acontecia com os curumins. Apenas os mulatos, um pouco mais tarde, começaram a reivindicar espaços na educação. Diante da importância dada aos graus acadêmicos para a classificação social, aumentou a procura da escola por parte dos mestiços, o que provocou, em 1689, um incidente conhecido como Questão dos Moços Pardos. Os colégios dos jesuítas haviam proibido a matrícula de mestiços, por serem muitos e provocarem arruaças. Mas tiveram de renunciar à decisão discriminatória, tendo em vista os subsídios que recebiam, por serem escolas públicas. A visão etnocêntrica que motivava a educação europeia na colônia fez com que sempre se desprezasse a cultura popular, influenciada pelos indígenas e negros, que permaneceu marginal e condenada à expectativa de homogeneização, uma vez que a cultura erudita e europeizada era o modelo a ser seguido. Mas ainda, os colonizadores de início concebiam os índios como seres inacabados, que mereciam aperfeiçoamento pela educação. E depois, na medida em que os temiam, os segregavam como ferozes e inferiores, e que, portanto, deveriam ser submetidos à força. O mesmo menosprezo ocorria com os saberes, a religião e a música da cultura negra. Apesar da influência dessas culturas, que podemos sentir até hoje, o que se destaca é a exclusão explícita desses segmentos da educação formal. Sobre a aprendizagem de ofícios. Os segmentos subalternos preparavam-se para a sociabilidade e para o trabalho por meio de uma educação informal, diz Luiz Antônio Cunha. A aprendizagem dos ofícios, tanto para os escravos quanto para os homens livres, era desenvolvida no próprio ambiente de trabalho, sem padrões ou regulamentações, sem atribuições de tarefas para os aprendizes. No entanto, podiam-se encontrar escolas-oficinas para a formação de artesãos e outros ofícios, por iniciativa dos jesuítas. Nos centros urbanos, segundo Cunha, a raridade de artesãos fez com que os padres trouxessem irmãos oficiais para praticarem aqui suas especialidades, como também e principalmente para ensinarem seus místeres a escravos, homens livres, fossem negros, mestiços e índios. Apesar desse empenho, continuou no Brasil um certo desprezo pelo trabalho manual, que, por ser ofício de escravos, índios e pobres, sempre foi visto como trabalho desqualificado. Como conclusão, e tendo um olhar crítico sobre o Brasil do século XVII, é notório e indiscutível a presença de trincheiras que dividiam a vida da metrópole e a vida da colônia, muito devido às intenções de exploração de Portugal. Isso manteve-se a economia agrária dependente, fundada na escravidão e às margens das mudanças implantadas na Europa. No âmbito educacional, enquanto na Europa se estabelecia a contradição entre o ideal da pedagogia realista e a educação conservadora, no Brasil, a atuação da Igreja permaneceu muito mais duradoura e forte. Fernando de Azevedo, esse ensino promoveu a homogeneização do pensamento brasileiro, do norte e do sul, do litoral e do Planalto, impondo a religiosidade cristã sobre as influências do judeu, do índio e do negro. Se o catolicismo difundido pela Companhia de Jesus foi cimento da nossa unidade, perguntamos se educar seria realmente neutralizar as diferenças. Sim, a educação serve, sim, para nos salvar, mas é importante o mundo da natureza, é importante termos acesso às ciências naturais. Bom, Comênios, ele vem também com o seu maior lema, tudo para todos. Então, ele vem a favor da escola pública, a favor da escola para meninos e meninas. Eu mesma estudei em colégio que só podia meninas, e tinha um colégio só dos meninos. Então, no século XX, ainda se utilizava algo antiquado,
algo, né, de 3 séculos atrás, 4 séculos atrás. E Comênios vem sugerindo elementos interessantes que eu vou citar 5 deles. Bom, apresentar o objeto ou ideia diretamente, fazendo demonstração, pois o aluno aprende através dos sentidos, principalmente vendo e tocando. Então, Comênios vem sugerindo que o contato diretamente com a matéria, com o objeto, otimiza muito mais o conhecimento, porque você vai aprender de uma forma lúdica, de uma forma onde você vivencia na sua realidade, no seu cotidiano. Bom, vou falar de João Amós Comênios, considerado o pai da didática moderna. Comênios, ele revolucionou com seus ensinamentos que são utilizados até hoje. Comênios, ele questionou o método escolástico, onde se valorizava muito a forma e se visava mais a salvação da alma do homem, até porque era a igreja a maior influenciadora, tanto que os jesuítas foram os grandes propagadores disso. E Comênios não vem matando a escolástica, mas ele vem tentando harmonizar a fé e a razão. Bom, segundo elemento, mostrar a utilidade específica do conhecimento transmitido e a sua aplicação na vida diária. Não ficava só na teoria. 3. Fazer referência à natureza e à origem dos fenômenos estudados, isto é, às suas causas. Olha só o pontapé da física, da química, ver a partir das ciências diretamente. 5. Passar para o assunto ou tópico seguinte do conteúdo apenas quando o aluno tiver compreendido o anterior. Isso parece óbvio, mas infelizmente não é. Ainda tem muitos professores que, para cumprir metas, sejam determinadas pela escola ou metas pessoais do professor, ele termina passando para um conteúdo e não respeita o tempo individual de cada aluno, não respeita as dificuldades de cada pessoa. E isso Comênios já lançava como... E foi algo revolucionário na época, né? É isso aí. Em sua principal obra, Didática Magna, João Amós Comênio, o pai da didática moderna, deixa clara sua ideia de ensinar tudo a todos, instigando a acessibilidade na educação. Através dos seguintes trechos, podemos perceber seu pensamento. Em primeiro lugar, todos aqueles que nasceram homens, nasceram para o mesmo fim principal, para serem homens, ou seja, criatura racional. Logo ele conclui: portanto, se nós admitimos a cultura do espírito a apenas alguns, fazemos injúria não só aos que participam conosco da mesma natureza, mas também ao próprio Deus. Ele ainda reforça: pretendemos apenas que se ensine a todos a conhecer os fundamentos, as razões e os objetivos de todas as coisas principais, pois somos colocados no mundo não somente de espectadores, mas também de atores. Por fim, ele afirma: este novo método, se for aceito nas escolas, servirá para instruir com aproveitamento mais certo e com maior prazer que com a vulgar ausência de método. Para dar encerramento ao trabalho, as escolas, fazendo que os homens se tornem verdadeiramente humanos, são, sem dúvida, as oficinas da humanidade. Comênios. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau!